Olá, boas tardes, gente. Bom dia. Hi, everybody. Hello. Não é sexta-feira mais, né? Porque já tá fudido mesmo esse horário. Foda-se, então. O dia que você estiver ouvindo aí é o que deu. Eu, hein? Tamo assim. E estão começando mais um Cholascast nessa semana. E o babado é o seguinte. Se você não segue a gente nas redes sociais, @Cholascast em todas as redes. Se você não tá seguindo a gente aí nesse agregador de áudio favorito. Será que foi recomendado isso aqui pra você e você não tá seguindo ainda? Se foi recomendado pra você, quer dizer que você vai gostar. E se você vai gostar, por que você não tá seguindo? Segue então esse lixo, tá? Toda semana um episódio novo pra você. E também, tal qual, a gente tá agora também no YouTube Casts. Podcast, como é que fala? YouTube Music. YouTube Music. Aliás, o episódio da Gaycation bombou essa semana lá, hein? Sério? O pessoal gosta de uma Gaycation, né? Que é meio parecido com o tema de hoje. Vem aí. Cholascast em todas as redes sociais, não esquece de seguir. YouTube também. E se você tá vendo a gente aí pelo seu agregador de áudio favorito, favorite a gente. Comente aqui também se você tá vendo pelo Spotify. Pro Spotify recomendar pra mais pessoas que gostam da mesma coisa que você. Entendeu? E tô aqui com meu querido esposo. Gente, Felipe, tudo bom? Tô aqui com minhas queridas amigas. Oi, meus amores, tudo bom? Dani aqui. E aí, meus lindos, como é que vocês estão? Tudo bem? Ó, ela Oi, voltou Iago com meus aqui. Ai, meus amores. Ela é de lua, né? É porque às vezes, quando bomba um episódio, eu chamo vocês de meus amores. Quando não bomba, Sim. aí vocês... né, É verdade. Não tem, São genéricos. É gente normal. É gente É normal. gente normal. Gente, falando em Gaycation, o tema de hoje é muito sério. Muito sério. Depende do ponto de vista, né? Um tema muito sério. Temos uma versão brasileira da Gaycation, porém ela é gospel, então ela não quer ser chamada de Gaycation. Ela não quer. Ela que prefere ser chamada de homem, né? Mas a primeira de seu nome, ela não pode chamar ela de Gaycation. O nome dela é Legendários. A gente foi assim. Imagina, gente, o brainstorm, a Amanda lá. A Amanda. Gente, a gente precisa criar um nome, né? Pra fazer nossa igreja e tal. A gente fazer assim uma gaycation, mas não pode chamar de gaycation. Aí elas falaram o quê? Manas, a gente quer muito alfa. E elas bateram no peito. A gente quer muito alfa, vamos chamar de Legendárias. E elas bateram as palmas. Close, babariza. Um ponto importante que não é nem a primeira de seu nome. Vou corrigir aqui, né? Que existe o programa da Record. Nossa, infelizmente aí tinha o programa do Marcos Milão, que prefere ser chamado de apresentador, né? Mas assim, porra, né? Cada um. Exatamente. Gente, os Legendários chegaram aí, abalando todas as estruturas da família tradicional brasileira. Por quê? Porque o homem hétero não sabia que não podia trair. Exatamente. É sobre. E agora ele precisa se encontrar com um monte de homem pra eles juntos. Exatamente. Mas, assim, vamos do começo. Vamos do começo. Vamos lá. A instituição hétero monopolizou por anos a estrutura monogâmica chamada casamento. Sim. E agora, em 2025, eles descobriram que não podia trair. Né? Não podia trair, isso era uma coisa que tinha aí prévio e que eles não sabiam, eles estão chegando agora, né? O pessoal que tá chegando agora aí, não sabia. Aí eles inventaram o quê? Como a gente é de Deus, a gente vai criar um movimento para que a gente possa, sim, nos redimir de nossos pecados. A gente vai subir um morro. Vamos subir um morro, vamos ralar na terra juntos, sem camisa, todos, mas uma coisa bem masculina. Mas é pra gente, né, se redimir dos nossos pecados, que era trair a esposa. Como supostamente são pessoas de gays, né? Começa daí. Supostamente. Começa daí. Mas esse é o princípio, né? Exato. Aliás, gente, esse episódio
é tudo supostamente, tá? Não Lógico. temos provas de nada. Jamais. É só uma suposição que nós vamos fazer. A gente só Isso. tá levantando aí o conhecimento sobre esse momento importantíssimo que surgiu aí nas últimas semanas, né? Exato. Reconheço a importância desse movimento, lógico. E como todo movimento importante, e nós, Tem que enquanto falar. podcast, que a gente precisa, né, falar sobre as atualidades, a gente precisa conversar sobre isso, né? A gente precisa levantar os pontos a serem acessados por esse movimento, né, dentro da sociedade brasileira atual. Até porque começou a chegar nos gays isso também, né? Mas não é gaycation. Não, mas porque, tipo, esse Legendários vem do movimento de, digamos, comercialização na cara da igreja evangélica e do cristianismo, né? Porque é isso, é para ganhar seguidores, é um movimento que vem crescendo cada vez mais. Então as pessoas estão olhando e falando: olha, ser crente é lucrativo no Brasil, tá virando lucrativo no Brasil, né? Cada vez mais ser crente. Tanto que a própria Rede Globo tá fazendo movimentos para se aproximar mais da igreja evangélica. Então, a Rede Globo, que sempre bateu de frente ali com a Record, que a Record era a emissora dos crentes, né? Só que a Rede Globo tá fazendo. Então, a gente vê esse movimento. Então, o Legendários nada mais é do que isso, né? Do que esse movimento de todo um negócio em torno da igreja evangélica, dos crentes, né? É porque crente é qualquer pessoa que crê. Então, os católicos são crentes também. Mas no Brasil, crente virou pessoas da igreja evangélica, né? Sim. Hoje em dia, na Rede Globo, inclusive, né, para perceber aí esse sintoma, antigamente você tinha muito mais católicos nas novelas aparecendo, né? Muito mais igreja católica e tal coisa. Hoje é muito mais evangélico, Sim, né? exatamente. Então, assim, Sim. é reflexos. Mas tem um ponto. E que no anúncio deles fala que não tem nada a ver com a religião. Isso é verdade. Nada. Não é religião, não é nada desse ponto. Porém, todos os busões saem de igrejas evangélicas. O ponto de encontro é lá. É desse jeito. Mas não E tem nada a ver. liderados por pastores, mas nada a ver uma coisa com a outra. Mas nada coisa. Não tem Vou só nada. colocar um ponto, né, pra gente partir daí. Exato, É porque se exatamente. existia supostamente a corrupção dentro da igreja evangélica, né? Principalmente dos crentes e tudo mais. Então, eles criaram esse movimento não atrelado à religião, justamente para eles continuarem ganhando dinheiro e tirar lá a faminha da corrupção, basicamente. Aí a gente até entra nessa questão do dinheiro, né? Porque você precisa de uma taxa, vamos colocar como uma taxa, para subir uma montanha, que existe milhares no Brasil, tá? Depois que você traiu sua esposa com 30 pessoas a mais, sua esposa já não aguenta você dentro da casa dela, né? Ou até, sei lá, vamos colocar assim. E você precisa pagar uma taxinha de o quê? Acho que são 3 mil, o mais baratinho, porque tem outra questão, né? Que é Tinha umas taxas aí que chegavam a 80 mil. 80 mil. Tem uns passaportes aí. Tem passaporte. Então, assim, dependendo do que você fez, você paga mais baratinho. Ou você paga mais caro. Depende do tamanho do seu pecado. Isso. Depende, entendeu? Trair uma vez, 3 mil. 3 mil tá ótimo. Trair 5 vezes, 10 mil. Uhum. Já fui... 30 vezes. Coisas que eu nem posso falar aqui. Preso, fazer um monte de coisa. Já fiz coisas 40. pesadas. Vai mais pra cima, entendeu? Ai, tava eu mais 4 pessoas dentro de uma kitnet, todo mundo sob efeito de poppers. Deu hemorragia no cu de todo mundo. Era braço dentro de cu, era perna dentro de cu. Aí 80, aí você chegou no 80, entendeu? Chegou no 80. E aí a gente descobriu, a gente estava até vendo um vídeo do Matando o Matheus, e eles também fizeram esse tema, e você acredita que quando o cara sobe pra montanha, existe um telemarketing que entra em contato com a moça, com a esposa, com a ex-esposa, com a esposa, tem isso pra poder mesmo. falar, olha, seu marido tá aqui, tá pagando 80 mil reais pra tentar você perdoar ele. Sim. Então, assim, você que é corna e tá ouvindo a gente, né?
Você, enquanto chifruda, tomou o chifre e seu marido tá tirando 80 mil dentro de casa pra lembrar você de que você é corna. Isso. Ainda manda uma mensagem falando. "Ô, E ainda corna." manda alguém te ligar e falar, otária, seu marido pagou 80 mil pra eu ligar pra você e falar que você é corna. Você entendeu? Então, assim, o crente já tá assim num estágio de deterioração da lógica que eu não consigo acompanhar. Mas aí que tá, vou levantar até uma polêmica aqui, porque eu acho que essas pessoas, nem todas elas são crentes. E aí que entra o tema do coisa. Elas se usam da igreja, porque quem tá parte do princípio que quem tá na igreja tá querendo fazer o bem, né? É o princípio, hoje muito pouco aplicado, inclusive. Então, parte do princípio. Então, essas pessoas, na verdade, eu acredito que elas nem são da igreja, tá? Elas estão usando o nome da igreja para poder fazer. Mas essas pessoas, quem? Você diz a pessoa que vai, que paga pra ir, ou quem está organizando? Os dois lados. Eu acho que, tipo, tem gente que vai. Que os organizadores, né, que são pastores, também falaram: opa, vamos pegar essa leva aqui dessas pessoas que. Não apenas os legendários, né? Que agora já tem vários eventos são iguais. Vários, né? exato. E a própria. Acredito que mesmo os homem macho que vão lá, nem todos são da igreja, não, assim. Até mesmo, por exemplo, o Eliezer e a Vitube, eles não eram da religião até pouco tempo, né? Aí começou a perder dinheiro com outras coisas e eles meio que entraram na religião. Então, eu acho que é isso. Nem todos, pra gente não, tipo, vamos acusar todos os crentes, mas assim... não, é tudo supostamente, né? Não, mas, é o que dá a parecer, né? Mas é isso, assim, pra gente que tá fora do meio evangélico, é muito difícil, porque a gente vê que muita gente ruim, muita gente pilantra, né, tá acabando usando da igreja pra poder fazer essas coisas. Então, né? Aí eu vou fazer um advogado. Sim. Posso advogar? Estamos aqui pra isso. Eu acho que se você... se a pessoa pode ser levada desse jeito, ela merece ser levada desse jeito também. Né? Se você nasceu pra ser otária, você deveria cumprir seu papel de otária. Então, se arrumou alguém, né, capaz de fazer isso com você... Assim, é claro, mas... What can I do to help you? Você entendeu? Mas é que, assim, envolve outras coisas também. Tem pessoas que não têm acesso à informação e aí vai alguém lá, né, e se aproveita disso. Então, tipo, chega um pastor, uma pessoa que tá necessitada, não sei o quê, vai lá que Deus vai te dar comida, sabe? E aí a pessoa meio que vira dependente disso também. Então, existe gente que nem todo mundo é idiota, né? Tem gente que realmente acaba sendo explorada por pessoas mais espertas, mal intencionadas. Sabe o que eu acho que acontece também? Porque esse movimento ele já tá até eu acho que tá mais implantado nessas esposas, sabe? Porque todas descobriram que se elas mandarem seus maridos, que são uns lixos, para esse morro, vai acontecer alguma coisa e eles vão mudar. Então, eu imagino que elas também, tipo assim, como elas estão em casa, né, são conservadoras, então elas estão com as notícias da igreja tudo na ponta da língua, o cara tá lá só pra trair, não tá foda-se pra vida, não cuida de um filho, não paga a pensão, não faz nada. Então ele não tá ligando pra igreja, foda também. Aí a esposa chega e fala, você tem que subir um morro e depois eu vou te perdoar. O que ele fala? Tá ótimo, oxi. Paris, é nóis. Só isso? Daqui uns meizinhos eu faço de novo e daqui um ano eu subo o morro de novo. Fechou. Tá no jeito. Exatamente. Então eles vão sem crer, sem nada, sabe? Só pelo interesse do suposto perdão delas. Comprar o perdão, né? Estão comprando o perdão porque eles vão se tornar homens bons e tudo mais. Então, e aí virou a comercialização, né? Porque assim, eu acredito que o ponto que a gente está trazendo aqui, para que todo mundo tá entendendo aí, a gente que tá ouvindo, não eu acho que a crítica generalizada que tá em torno de tudo isso, não, os Legendários é porque bombou muito sobre o assunto, mas se a gente for pegar outros pontos também de antes, é a questão do preço
de comercializar, igual o Zico falou, comercializar Comercializar a a própria religião. fé, a É. própria crença, enfim, espiritualidade, daí vai adiante. Não a questão do movimento. Ah, você quer fazer? Vai, faz. O problema é as pessoas, igual o Zico pontuou aí atrás, né, a G também, usarem de má intenção para ganhar em cima disso. Entendeu? Você pagar um valor para você conseguir alguma coisa. Você tem um passe na sua vida. Ah, eu posso ter feito a cagada que foi. Se eu pagar R$ 1.500 ou R$ 80.000, eu vou estar absolvido do meu pecado, né? Porque isso até então era um movimento na igreja que tinha muito isso antes, principalmente, né? Assim, eu vou falar aqui a experiência da religião católica. A gente tinha muito isso antes em ritos que a igreja promovia, igual o batismo. Eu não sei se todo mundo que está escutando aí já vivenciou na igreja católica ou está aí hoje na igreja católica, mas sabe, é dito, né, que o batismo lava a sua alma. Então, se você não é batizado quando criança e você batiza quando você, tipo, tá mais velho, você nem precisa confessar seus pecados. Diz que é lavado todos os pecados que você cometeu. Então, se eu nunca fui batizado e hoje eu sou batizado na igreja católica, é dito que todos os meus pecados ficaram para trás. Então, eu estou perdoado. Eu posso ter feito a pior coisa do mundo, mas eu estou lavado. Eu posso chegar, não, fui batizado. Então, a partir desse momento, eu não vou errar. Então, são justificativas que são encontradas para que as pessoas elas sejam absolvidas dos erros, que elas não se responsabilizem pelos erros, elas usem desse artifício, né, seja na religião ou outros meios, para tirar essa culpa e ela não se responsabilizar pelas falhas dela. Então, acho que é muito E é sempre em volta essa disso, coisa, né? sempre em volta disso. O com dinheiro, às vezes sem, mas é sempre em volta de perdão. Poxa. É sempre. Mas eu acho que essa é a raiz, né? Da fé, né? Da fé. É tipo Sim. você buscar outra coisa que não a si mesmo pra culpar pelo aquilo que você é culpado. Né? Sim. Isso desde sempre, porque Exatamente. você. É isso uma coisa que você me falou muito tempo atrás e eu falei, putz, é isso. Porque que as pessoas... É mais fácil você acreditar em alguma coisa. Porque você não se torna responsável por nada. Por nada. Se tudo é um plano de Deus, você não tem agência nenhuma sobre o que você faz. Sim, exato. As pessoas gostam de falar sobre livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio para você tem o livro do Abílio para fazer o que você quiser. Para você quiser. Deus te deu o livre-arbítrio. Porém, tudo é plano de Deus ou agência do demônio. Exato. Tudo. Ouvi muito isso dentro da igreja. Você não caiu uma folha que não seja da vontade de Deus. Assim, mais no cristianismo, Sim. né? Porque eu não conheço muito das outras religiões, mas Exato. o cristianismo é isso. E a gente tá falando especificamente do cristianismo aqui. Não vamos falar de outras religiões porque a gente não tem conhecimento sobre elas. Mas sempre ouvi isso dentro da igreja. Não cai uma folha sem o conhecimento de Deus. Não é isso? Sim. Eu tô não sei o que. É um plano de Deus. Perdi o emprego. É plano de Deus. Não sei o que. É plano de Deus. Não é? Se tudo é plano de Deus, cadê seu livre-arbítrio? Pois é. Se tudo é plano de Deus ou agência do demônio, você tá dando agência pra um ou pra outro. Você não em nenhuma. Aí quando fala, mas é que eu. Você teve livre-arbítrio. Sim. Ué. Exato. Não faz muito sentido. Não né? faz sentido. Eu acho que a religião existente hoje, o cristianismo. E quando você chega a questionar isso, Deus é misterioso. Deus age misteriosamente. Você não te falta pra compreender Deus. Então, assim, Justamente. não há questionamento. É tudo plano de Deus. Se é tudo plano de Deus. Mesmo nesse paradoxo que você entra, não gera nenhum paradoxo, porque você chega ali e você já vê que não é. Né? O meu problema principal é que esse povo seguiu um livro que foi escrito quando a gente acreditava que a Terra era plana. Então, não tem uma atualização disso, né? Mas eu acho que assim, nem é pra gente atacar a religião, a gente como LGBT fica muito isso, revoltado, porque é isso, né? Se baseia muito, você não pode, com base no livro. Então, não é pra atacar a religião, mas o que é isso? É a comercialização e a exploração, né? Principalmente. E eu acho que isso
tem chegado muito até com os gays agora também, né? Inclusive já tem religião, já tem igrejas evangélicas que estão aceitando, entre aspas, porque ninguém tem que aceitar ninguém, né? Mas estão aceitando gays. E aí eu não vejo uma naturalidade nisso. Eu vejo apenas como fruto da comercialização. Hoje os gays são um povo que mais... Por que o casamento gay foi aprovado nos Estados Unidos? Porque os eventos, o mercado de eventos estava em baixa. E aí eles precisavam movimentar o mercado de eventos. O que eles fizeram? Aprovaram o casamento gay nos Estados Unidos, que movimentou no ano seguinte quase 2 bilhões de dólares. Então existe muito dinheiro entre a comunidade LGBT. E eu acho que a religião está seguindo o mesmo caminho. Né? Então acho que esse é o principal problema. A gente questionar a exploração de pessoas que são, às vezes, estão passando por momentos e nem reage direito, né? Só faz a coisa. Sim. Se alguém falar para você, você está passando por um momento de crise. Reza aí que você vai se dar bem na problema, vida. Né? Exato. E aí não vai procurar um psicólogo, não vai procurar nada, né? Vai para a religião, vai para um pastor que nem sempre tem conhecimento nenhum, né? Sim. E eu fico triste porque entra muito nisso que você falou. A gente não é falar mal da religião em si. Porque, por exemplo, minha mãe é extremamente religiosa e eu vejo os benefícios que isso faz para ela. Que ela se sente bem com isso, nessa troca, vamos dizer assim, de essa espiritualidade. E querendo ou não, todos nós aqui temos uma forma de ter um contato, seja com o universo, com energia, enfim. A gente tem os nossos rituais próprios, né? Seja dentro da religião ou não, que fazem a gente se sentir bem com algo. Se a religião é com esse propósito da pessoa encontrar de fato algo que ela se sinta confortável, show, esse é o propósito. A ideia da religião sempre foi isso. A pessoa começar a se sentir aceita em uma comunidade, ela poder ter essa troca bacana, né, entre pessoas que pensam de forma similar, como qualquer outra comunidade que existe, qualquer outro grupo que existe, enfim. Aí é essa questão da exploração mesmo, porque assim, eu penso muito no lado da minha mãe, por exemplo, que se for a Igreja Católica chegar, né, que ela é católica, e falar assim, ó, a partir de hoje todo mundo tem que pagar X pra fazer um movimento sei o que lá, ela vai pagar. Entendeu? Porque ela troca que ela tem dentro da religião faz um bem para ela. Então, a pessoa que tá por trás é porque tem muito isso, né? Por mais que a religião ela tenha ali, né, as doutrinas e tudo mais, coisas que podem ter surgido sim com bons propósitos, são os homens que fazem isso, a religião. Então, eles que moldam, né, conforme a vontade deles. Eu falo porque você vai ver a religião católica, até a religião evangélica e outras religiões também, nunca ela é a mesma em diferentes lugares. Não sei se vocês já perceberam. Então, lá na minha cidade, por exemplo, o padre que regia a nossa paróquia, ele tinha um comportamento extremamente controlador. Então, tinha, por exemplo, situações de... estávamos numa celebração do batismo, porque quando acontece batismo, se você está indo para a missa, você é obrigado a assistir o batismo das duas pessoas. Isso eu já achava meio estranho, né? Porque não era uma celebração separada, tinha que ser junta para todo mundo ver. Fulano de tal está sendo batizado, está sendo recebido pela religião católica. Aí todo mundo tinha que presenciar o evento, né? E aí tinha isso, e lá tinha uma madrinha que foi escolhida, né, para batizar lá a criança. E essa madrinha, em um dado momento, foi comentado com o padre que essa madrinha não era da religião católica. O que ele atacou a religião da mulher durante a homilia não tem... assim, foi muito exagerado, desnecessário, sabe? Falando, porque você está na religião errada. A religião certa é a religião católica. Então, como que uma pessoa vem, né, falar sobre... não, eu estou usando o nome de Deus para falar sobre isso. E entre outros fatores, né? Isso aí foi um só dos que ele moldou ali no lugar, né? Então você vê como que depende muito de quem que tá por trás, quem que comanda aquilo ali. Não é Deus, é o homem que tá ali. Então, aí que já começa a desgringuelhar tudo, né? É verdade. Eu acho assim, a religião tem que ser pessoal. Ou a não religião. Por exemplo, o Gré é ateu, não acredita em nada. E é uma coisa muito individual. Né? Sim, é uma coisa sim. sua com você mesmo. O Iago falou exemplo, eu vou citar uma coisa que aconteceu na minha família também, que é parecido com isso. O meu avô sofreu uma queda no banheiro e ele ficou meio imobilizado. Na semana seguinte,
uma igreja ligou na casa dele e falou assim: eu sei que o senhor sofreu um acidente, o senhor está perto do fim da vida, o senhor não quer começar a ajudar a igreja X para você garantir um lugar no céu, não sei o quê. O meu avô, que Olha, sempre foi lúcido a vida inteira, começou a pagar. Aí meu avô falou: não tenho como ir em lugar nenhum. Não, a gente manda o boleto na sua casa, não sei o quê. Ou seja, como eles tiveram acesso que meu avô sofreu uma queda e como eles têm um mercado pronto com boleto. É isso que me irrita, tipo, a comercialização dessa coisa com Sim, pessoas em situações que a pessoa tá vulnerável. Eu acho que para mim sim, o grande problema que está acontecendo com a religião sempre aconteceu, mas é que agora tá, eu pelo menos estou vendo mais agressivo, né? Que é a exploração do vulnerável. sim, Então, o vulnerável tá ali, aí chega a igreja e fala: opa, chuf! E é por isso que eu acho que vai começar um movimento de até rever os valores para poder adentrar com pessoas LGBTs dentro da igreja também, entendeu? Sendo que uma coisa tem que ser uma coisa individual, a coisa. Se você não quiser sim, acreditar em nada, não acredite em nada. sim. Até essa questão de vulnerável é até supostamente uma pegada do que eles estão fazendo, né? sim, Porque eles levam as pessoas para um lugar de extrema exaustão, né? Fazem coisas com extrema exaustão, porque o ser humano, quando ele chega num ápice de pouco sono, de exaustão, de comida, né? Fome, tudo que entra na cabeça dele vai alienando, né? Vai manipulado. manipulando. Então, essa é a pegada. Aí você coloca isso, tipo, eles estão fazendo isso em 3 dias. Que eles pegam, fazem isso, começam a falar um monte de coisa, a pessoa já tá, tipo assim, delirando, começa a entrar na cabeça dela e ela sai daquilo com aquilo fixo na cabeça. Mas eles não começaram a fazer isso agora, né? Eles fazem isso há muitos anos atrás. Então, é por isso que cada comunidade tem uma diferença, porque vai Sim, esse cansaço, sabe? Tipo, se você tá cansado, igual o Zico falou, do avô dele. Passando por uma coisa muito ruim da vida, aconteceu uma coisa muito ruim, é a hora certa, sabe? É a hora de entrar. Então, para todo mundo, um filho tá ruim no hospital, igreja chega e bate na porta, sabe? Vai ser aqui. Então, não tem uma parte que você tá boa da vida e que ela vai chegar assim e conseguir te, vamos, entre aspas, manipular de algum jeito, sabe? sim. Então é muito isso. É o sentimento da culpa, né? Eu acho muito louco isso, porque eu já senti muito isso, gente, dentro da igreja. De eu não fazer determinada coisa pela igreja e eu me sentir culpado como se eu estivesse fazendo uma coisa errada com a minha crença, sabe? Tipo assim, com Deus, com Jesus, enfim. E é muito maluco porque eu atrelo muito isso a dois rituais também, né? Rituais não, momentos dentro da igreja católica, principalmente, que tem a questão do dízimo e da oferenda, que tem dentro também do ritual da missa, né? Então, todo domingo, para quem não conhece, ou muita gente deve conhecer, nos domingos, né? Na missa, na verdade, não é necessariamente no domingo, que a missa pode acontecer qualquer dia, existe o período lá da oferenda, né, que passa a pessoa com uma cestinha para colher ali o dinheiro, né? Eu entendo que o propósito é você dar uma, assim, por que que é o dinheiro? Vamos dizer assim, você dar uma parte de uma conquista sua para agradecer talvez a essa entidade que te ajudou a conquistar aquilo. Eu acredito que a ideia por trás da oferenda, das coisas, seja muito isso. Só que é aquilo, tipo, eu não acho que deveria ser de forma cobrada dessa maneira, tipo, que a pessoa tem sempre que fazer isso, sabe? Eu acho que tinha que ser assim, em algum momento, se a pessoa quer doar de espontânea vontade, eu quero ajudar é porque é um projeto da igreja, é para ajudar certas pessoas, é para ajudar uma comunidade, pessoas carentes. Show, legal. As ONGs também estão aí para isso, justamente, foram criadas por isso. Mas é muito doido como que eles colocam isso na cabeça da pessoa, de forma que se ela não dar oferenda, o quanto que ela se sente culpada. Igual minha mãe, por exemplo, teve um dia que eu lembro, né, eu criança, sempre eu ia na missa com ela, e teve um dia que ela esqueceu de trazer, que ela sempre levava uma bolsinha rosinha, e que tinha sempre os trocadinhos dela lá, né? Notas de R$ 2. R$ 2, nem R$ 2 tinha na época, né? Nota de um Um real, de real, 5 né? reais, né? E aí ela levava essa notinha pra ela doar na oferenda. E aí teve um dia que ela esqueceu. E, gente, era muito louco. Tipo, passou a cestinha por ela não colocou o dinheiro. Primeiro, a mulher que tava levando a cestinha olhou com o olho torto pra gente.
que a gente não deu dinheiro. E segundo, que minha mãe se sentiu muito culpada porque ela não levou. Tanto que na outra vez que a gente foi, ela doou o dobro. Porque ela se sentiu culpada de não ter entregue. E assim, ela era também praticante, ela fazia o dízimo, né? Ela pagava o dízimo. E era aquilo, né? O dízimo exigia que fosse 10% do que você ganhasse. Né? Pelo menos na igreja católica, lá na nossa paróquia tinha isso, era 10%. E era muito louco como que tinha plaquinha falando como não atrasar seu dízimo. Explicando como que a pessoa tinha que se organizar financeiramente para fazer o pagamento, que ela era ligada, você não pagou o dízimo esse mês. Então, tipo assim, como que eles entregavam isso? Porque eu sei que tem uma passagem na Bíblia que fala sobre isso, mas como que eles usam isso ao extremo, sabe? De deixar a pessoa desconfortável dentro da própria comunidade se ela não doa, se ela não faz nada. Isso dói. Eu lembro que eu via minha mãe, assim, muito frustrada, tadinha. Tipo assim, dela ver, assim, é igual, chegava um mês que a gente ficava apertado, porque a gente tava, quando a gente era bem mais novo, a gente morava na casa dos meus avós, a gente não tinha uma casa própria. E minha mãe tava nesse processo de construir uma casa, ter o cantinho dela e tal. E a gente sabe como que isso é uma luta complicada, e todo centavo faz a diferença, principalmente naquela época, até hoje também. E assim, ver que tinha momentos que ela não conseguia doar por conta disso e ela se sentia culpada, nossa, isso aí é muito ruim. Tipo assim, na época eu não interpretava isso, mas depois que eu fui tirando, fui te pegando minha cabeça, separando, né, de todas essas coisas, eu comecei a perceber como que as pessoas, né, porque eu sempre falo, é culpa das pessoas diretamente. Não a religião em si. A religião pode ser construída para ser a melhor coisa do mundo. Sim. E que de fato seja a melhor coisa. Que esse é o propósito. É mais uma coisa boa para ajudar outras pessoas. Só que existem as malícias, né? Existem as pessoas maliciosas que usam, né, desses artifícios para explorar as pessoas. E isso me dói pra caramba. Me dói muito, é muito ruim. O dízimo, se ele fosse puro, ele aceitaria comida, roupa, bolacha, farinha, e não seria só dinheiro, né? Eu não posso esse mês, eu vou dar 2 pacotes de bolacha. Eu posso, então tá bom. Mas não é como funciona, né? Porque é prata, dinheiro, né? Porque se fosse, tipo, qual que é o sentido do dízimo? Ajudar a comunidade. E não é o que acontece, né? Então, cada vez mais pastores e padres ricos e milionários, e é isso porque é a grande coisa. E é a culpa, né? A questão da culpa. Então, se você é LGBT hoje em dia, por exemplo, a culpa, você tem que deixar de ser LGBT, senão você vai ser pro inferno. Não acreditem nisso, tá, gente? Os parágrafos que falam isso, tem o filme que me libertou totalmente, que é Orações por Bob. É muito bom esse filme, muito bom mesmo, assim. E é o parágrafo que fala isso, que que entre aspas, condena a homossexualidade, é o mesmo que condena que a gente não pode usar roupa de algodão. É o mesmo que condena que a gente não pode comer carne. Então, tipo, é seletivo a seleção da Bíblia, assim, é seletivo como o momento é visado contra os LGBTs. Mas a partir do momento que eles verem que isso for lucrativo, aí a condenação vai ser virada para outro grupo. Então, não se sinta culpado, porque tem muito LGBT dentro da religião, né? E aí eles acabam saindo da religião para poder serem quem são, e é o que aconteceu aqui com a gente. E às vezes, aí tem pessoa que precisa da espiritualidade, seja lá qual seja ela, né? E aí a pessoa sai, se sente condenada, não consegue nem manter a sua espiritualidade e nem consegue ser LGBT em paz, então fica essa condenação o tempo inteiro. E esse negócio da capitalização cada vez maior da igreja está meio que sufocando a gente, né? Cada vez mais tem sufocado a gente, assim. Eu acho que é uma coisa meio triste até para o Brasil, porque é um país que vai se tornar o mais evangélico do mundo, e a gente vai ter que ser a resistência, assim, quase, né? Tipo, tanto de outras religiões, ou pessoas que não acreditam no evangélico, ou se você é o grupo atacado no momento. Então, eu acho que assim, a gente tem que ler muito, né? O Gré é uma pessoa que lê muito, e acho que é por isso que ele se tornou ateu também, né? Porque é uma pessoa que estudou muito, e se você estudar, você vê, isso é um livro que é acreditado e seletivamente, na época se acreditava que a Terra era plana. Teve eu cito muito a Maya Angelou, que ela diz que o mundo é tão profundo quanto você é. O mundo só pode ter a profundidade que você tem.
Então, assim, se a sua profundidade é um livro com escrita há mais de 2.000 anos, coloca ele no chão. Bota ele no chão. Vê a profundidade que isso é. Né? Até onde ele chega, né? Sim. Então, assim, é um livro que tem mais de 2.500 anos aí. Tá. Tem texto até hoje que enfiado no cu do Papa, né? Então, assim, basear a sua vida é sua. Você faz o que você quiser. Você tem o livre-arbítrio. Não é? Você não tem o livre-arbítrio, o livro do Abílio. Então, fica aí com ele. O problema é o seguinte: a fé sempre esteve do lado do poder. Né? Quando teve lá a Revolução Francesa, que a gente teve a Constituinte, lá em 1700 e não sei quanto, teve lá o babado, do lado do rei, sentou o clero, né? Lá na direita. Que aí, quem não sabe, foi daí que saiu a direita e a esquerda. O clero do lado do rei e o povo do outro lado, na esquerda. Né? O poder sempre está, do clero, sempre está na mão da classe vigente, da classe no poder. É isso. Exato. É isso. Teve, né? Então, a fé sempre foi mercado. Ela sempre vai estar do lado do poder. Aonde o poder estiver, a fé vai estar mamando. Porque a fé nada mais é do que a coleira do poder, da classe dominante. Sim. É isso. A fé é a coleira da classe dominante. A classe dominante está com ela ali na mão, em cima do povo. É triste? É, mas sempre foi a realidade do mundo. Tem gente que discute isso até hoje, falando que não, a fé, o povo se liberta. Não é, bicha, não tem nada na religião que prove isso. Que prove que o povo se liberta por causa da religião. Não tem. A religião sempre foi a coleira da classe dominada. Tá ali, ó. Você entendeu? É assim que se conseguia escravos, é assim que se conseguia. Foi assim que conseguiram construir as pirâmides e o povo sem falar nada, porque é por causa dos deuses. Você tem que construir isso por causa dos deuses e tal. E não era para uma classe muito pequena que tinha poder e que queria as regalias que esse poder trazia e usava da fé para isso desde sempre. Sabe? E usar de que a religião é uma coisa ótima pro povo. Isso é discurso de marketing, porque é um mercado e tem que vender. É marketing. É marketing. Tá? Outra coisa. Só olhar para o que está acontecendo no movimento hoje no Brasil. É o movimento que mais elege para o Congresso. É o movimento que mais faz reformas legislativas no Brasil. Incluindo sobre a nossa própria comunidade. Vivência, né? Sabe? Sobre a nossa comunidade, essa gente coloca em pauta se pode ser trans, se não pode ser trans, se pode casar, se não pode casar. Você entendeu? É a comunidade que mais movimenta setores no Brasil de música, por exemplo, né? O tanto de música gospel que tem por aí. O tanto que move contratos aí de show, que, né? Contratos escusos, né? Supostamente. Você entendeu? Então, assim, sempre foi mercado. Vamos lembrar como é que começou o divórcio na Igreja Católica? Eu não sei, eu também não. Traga conhecimento. Henrique VIII foi lá decapitando mulher atrás de mulher, atrás de mulher, atrás de mulher, e falou assim. A igreja chegou pra ele e falou assim: mulher, você não pode ficar decapitando as mulheres. Aí ele falou assim: então você vai mudar a Bíblia, que eu vou querer agora, vai entrar nas leis, não vai ter mais esse negócio, não. Agora cria aí o divórcio. E o Papa ia falar não pro rei? Né? E aí Ele matando uma mulher atrás da outra, fatiando cabeça como se fatiando uma mortadela. O Papa ia falar: não vai acontecer. Não, foi lá, mudou a lei. De repente a Bíblia, minha filha, mudou. Não, do nada. Agora pode divorciar. Divorcia, vai, faz aí. Você entendeu? Então, assim, a lei da Bíblia, ela é a mais móvel do mundo, porque ela vai se movimentar de acordo com a classe dominante pedindo. A classe dominante pediu, a Bíblia muda na hora. E tem uma coisa também, que assim, tipo, a Bíblia não foi escrita em português, nem em inglês, nem em italiano, né? Isso é outro assunto que nunca vai ter também a mesma base, porque é o seguinte, a Bíblia sempre vai mudar de acordo com a classe dominante, porque, de novo, é um manual de regras de como você conclui o marketing daquilo ali. Sim. Você precisa vender através da Bíblia e da religião todas as regras pedidas pela classe dominante. Só.
É interpretação, né? Eles vão acabando mudando. Que eles não mudam o texto, mas eles interpretam de jeito Jamais vão mudar o diferente. texto, porque não precisa mudar o Então, texto. é só... Tudo que precisa. O Dani falou sobre as mulheres. As mulheres são as mais dominadas pela Bíblia. Uhum. Elas têm preço pra ser estuprada, elas têm preço pra parir, elas têm preço se pode parir ou não pode, se elas podem apanhar ou não pode. Mulher não pode falar enquanto tiver homem no ambiente. Tudo isso tá na Bíblia. Exato. Por que uma mulher vai se revoltar contra isso? Se ela não pode se revoltar contra isso. Tá na Bíblia que ela não pode se revoltar contra isso. E se ela acredita, se ela nasce pra acreditar naquilo, se ela é criada pra... Se ela nascesse na Índia, ela ia ser hindu. Mas ela nasceu no Brasil, tá sendo criada no Evangelistão aqui. Sim. E dentro do Evangelistão você tem que seguir a Bíblia. E a Bíblia fala que ela não pode se libertar disso. Ela não pode ser uma mulher independente. Ela não pode ser uma mulher que não quer ter filhos. Uma mulher que não quer se casar. Ela não pode. E além disso, é questionamento, né? Não sei quem que falou que, tipo, que você não pode, geralmente em religiões, você não pode questionar. Não se pode Não questionar. sei, ah, é assim porque tá assim, tá no Porque livro tem é dos assim. poderes, né? Aquela Não questão de existe você não ir contra a questionamento. autoridade, né? Então, quando você começa a ter questionamentos, aí você tá fora da igreja. Então, Exato. e aí, quando você Porque não tem questionamento, você para de O pensar. problema é um pouco além disso. Você não está questionando a religião. Quando É. você questiona a religião, você está questionando a classe dominante. De novo, é maior do que parece. Sim. Você entendeu? Os homens que estão indo pro Legendário são homens de poder, são homens riquíssimos, são pessoas que têm dinheiro, são pessoas que são da classe dominante, eles precisam propagar a propaganda deles. Agora, tipo, e se o Zé da esquina ali traiu a esposa, ele pode ir pro Legendários? Existe um plano barato? É o de 3 mil. Não, mais barato. O Zé ele Não. não tem dinheiro. Aqui não. Eles Pode... viram que ela tira na esquina, né? No açouguinho dele. E 3 Parcela. meses. 3 meses. O Zé ali, coitado, ele não tem dinheiro. Ele traiu a esposa, ele quer ser perdoado por ela. De novo, é marketing. Ele não pode ir. Quando você for contratar uma empresa de publicidade, você vai ver se 3 mil paga. É isso, é empresa de publicidade. Você tem que vender o estilo de vida para que esse estilo de vida continue sendo dominante. Sim. E aí a gente chega em 80% da população brasileira sendo evangelizada. Sim. Eu acho que assim, para o nosso público, principalmente, que são LGBTs, é isso. Você pode ter sua fé, só não deixe ela te dominar e não deixe ela causar o pecado. Tem uma coisa que eu falo com frequência. Fale. Se você não tem dinheiro, você não tem o direito de ser burra. Exato. Né? Tá? Direito de ser burra também é comprado, viu? Também tem que ter dinheiro pra ser burra, gente. Então, assim, seja esperta se você não tem dinheiro. Seja esperta. Exato. Não fica com essa sensação de culpa, não. Ah, tem a fé? Tem a fé. Esse é o produto que eles vendem, né? Então, não tem. O produto que se vende é a culpa. Sim. Tanto a absolvição dela, né? Porque a religião sempre foi a manutenção da responsabilidade, né? Você colocar a responsabilidade sobre outras coisas, tira de você, coloca para outro lugar, movimenta aqui, bota um pouquinho para cá. Isso é do isso. cristianismo, que é a religião que a gente mais Todas. conhece. Assim. Então, eu não conheço das Todas. outras, então não sei. Todas as religiões trabalham. Tanto nos Estados Unidos, se você assistir qualquer série que tenha, por exemplo, a Will and Grace. Will and Grace tinha a Grace, que era judia, que falava muito, a minha mãe fica me colocando culpa judia. Sim. Aí o outro falava, eu tenho a culpa católica, você entendeu? Então, isso é um produto. Sempre foi um produto. Desde eternamente. A única coisa que se vende... de matriz africana também trabalha com essa coisa de culpa. Eu não conheço. É diferente. Então, é diferente, porém o sistema existe. Sim. Existe um sistema de culpabilização, porém... Por exemplo, o karma. O karma é um sistema de culpabilização tem no budismo, tem no hinduísmo, tem no taoísmo. Tudo isso são sistemas kármicos. E, tipo, você vai pagar em algum momento por aqui. Então... toda religião trabalha com... Senão não existia nem a versão do inferno, né? Senão Shiva não vinha pra proteger a gente das trevas. Desde dos deuses gregos. Shiva também, não, exatamente. Os deuses gregos também já. Então, sempre foi a manutenção e a comercialização da responsabilidade e da culpa. Sempre foi. Sim. Esse é o produto que vende. Querem agregar mais alguma coisa? Assim, que é muito triste porque deixa o ser humano naquela coisa de que ele nunca é culpado de nada e ele só piora como pessoa. Porque aí eu falo assim, se a gente for fugir um pouco da linha da religião, né, por conta dessa construção negativa que é empunhada em cima dele, né, começa depois a surgir assassinatos, guerras e por aí vai, porque tipo a pessoa Eu ela não até desço um pouco
que é o que tá acontecendo, tipo, questão ambiental. Sim. Eles estão fazendo asneira no ambiente, uma reserva, jogando lixo e não tá vendo, porra. Tá acontecendo uma catástrofe ambiental aí no mundo. Sim. A gente tá vivendo ondas de calores e tá lá, foda-se. Eu vou ser perdoado. Não Eu respeita vou. ninguém, né? A questão sonora, né? O som, o barulho, a gritaria. Isso aí veio o tempo todo. Ninguém é obrigado a ficar ouvindo grito. É que Sim. quando você se Mas desresponsabiliza, quando tiram a responsabilidade de você, colocam agência sobre outra coisa, Né? por que você vai ter responsabilidade sobre qualquer outra coisa? De Pois é. nada, zero. Não tem pra quê. Nada. Se você trair a sua esposa, que é a coisa mais pessoal que você pode fazer, o seu relacionamento é só você e sua esposa. Sim. Eu tô tirando essa responsabilidade de você jogando pra fora. Não, isso aqui foi culpa do diabo, isso aqui foi culpa de não sei o quê, isso aqui tá saindo de você. A tentação, né? Falar sempre. Porque porque o que eu faço e afeta outras pessoas que não são do meu ciclo direto é responsabilidade minha. Né? Então você vai cortando as arestas e a pessoa perde responsabilidade sobre tudo. Ela não tem a gente falou isso num episódio que eu não lembro qual que é, mas ser um adulto, né? E aí entra a infantilização também que vem do capitalismo e tal coisa. Ser um adulto é você tomar responsabilidade sobre o espaço que você ocupa e o tempo que você toma. Sim. Né? Exato. Se você não Sim. tem responsabilidade sobre nada disso, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Exato. Sem qualquer preocupação do que vai afetar os outros. Exatamente. Sim. É isso. É isso. É isso. Vão chorar? Vou chorar. Não, é só, Não. tipo, eu queria falar, por exemplo, não é que você não tem que ter espiritualidade, né? Porque existem Sim. muitos gays, muitas pessoas que precisam de espiritualidade, né? As pessoas, ela nasce numa sociedade que cobra espiritualidade o tempo inteiro. Se você arranca disso Mas dela... a crítica não é sobre espiritualidade. Não, sim. Não. É, A justamente comercialização sobre disso. religião organizada. Isso, Porque a religião organizada é a instituição. A instituição dentro do sistema capitalista, ela é sempre comercializada. exploração. Qualquer instituição dentro de um sistema capitalista Sim, exato. É comercial. comercializado, porque é comercial para vender, né? É só ver a quantidade aí, por exemplo, uma comunidade como a nossa. O Doritos vai lá e lança aquele Doritos colorido, né? Sim. Qual é a praticidade disso? Nenhuma, porém é o mercado. Vende. Qualquer instituição é vendável. Estamos Sim. vivendo num sistema capitalista, tudo é na base do dinheiro, Sim. né? E isso desde sempre. Então, Sim. É isso. Sim. Você pode ter sua espiritualidade sem que uma religião interfira em você. A minha questão é essa. exato. Você Sim, pode ter, sim. você tem a sua, eu tenho uma espiritualidade e não tenho nenhuma religião. Qualquer espiritualidade independe de um líder. Você não precisa exatamente. seguir um líder para você Uma ter organização. Você não precisa Exato. ser parte de uma organização para ter uma espiritualidade. Com certeza. Porém, É, é aquele aspecto de comunidade. sim. Todo mundo está em busca de pertencer a alguma coisa. Se eu pertenço a você, logo eu não sou seu alvo. A gente pode apontar para aquele lá. Entendeu? E aí sim eu me sinto muito mais parte deste grupo, já que a gente está apontando um alvo em comum. Exato. Sim, mesmo. Exatamente. E não compre a sua fé, nem com moeda e nem com sentimento, sabe? Você não precisa comprar com culpa e nem com dinheiro. Sim. Exato. De jeito nenhum. Eu acho que volta Não- muito naquele episódio que a gente falou de ser responsabilize pelos seus atos. Tem a sua espiritualidade, igual o Zico falou, ele tem a dele, eu tenho a minha, o Dani tem, a G, né, no caso, é ateu e tudo mais, mas assim, se você tem sua espiritualidade, responsabilize pelos seus atos. Não desconte nessa entidade, nesse grupo, nessa religião, seja o que for, que rege acima de você, que te dita certas ordens. Não responsabilize a isso, responsabilize a você. Se você errou, não vá num lugar e vai confessar seus pecados, fazer 10 Pai Nossos, 3 Ave Maria e achar que tudo isso resolveu o problema. Não vai resolver o problema. Vá lá com uma pessoa adulta, senta e resolve o problema. Eu feri uma pessoa, conversa com essa pessoa. Eu fiz tal coisa errada. É um crime. Então vai se responsabilizar pelo seu crime, vai cumprir sua pena, vai fazer o que for. E isso sim é responsabilizar pelos seus atos. É você fazer esse tipo de ação. Isso aí é muito mais humano, muito mais o que Deus gostaria de ter do que você tá indo lá fazer uma coisa, omitindo as coisas e responsabilizando outras pessoas por isso. Não faça isso, isso é covardia. Exatamente. Covarda! Viva com Covarda! a sua fé e não pela sua fé. Né? Justamente. Justamente isso. Tudo. Fechou?
Fechou. Fechamos. Episódio sério, hein? É sério, eu não tô aqui pra brincar. Episódio Eu sério. não tô aqui de brincadeira. Eu sou uma mulher séria. Seriedade. Gente, se você não segue nas redes sociais, @TcholasCast em todas as redes. Se você tá ouvindo a gente aí pelo seu Spotify, pelo seu agregador de áudio favorito, não esquece de favoritar, pra não perder nenhum episódio todas as semanas. E também, ó, chegamos ao fim de Chegamos ao fim? Não. Hoje é o último episódio de Panteus, falando em deuses e em coisas imaginárias. Panteus chega ao fim essa semana, sexta-feira, agora, hoje, nesse caso, tá chegando ao fim às 9 da noite. Quarta que vem tem aí a final lá no YouTube. Então, Crita Amore aí pra vocês, que tá vendo a gente aí pelo YouTube. Tem CritaCast todas as quartas-feiras. Só procurar aí que você vai encontrar a gente, viu? Joga aí no Google, joga aqui no Spotify, que você vai ver CritaCast, que vai aparecer aqui pra você também. E semana que vem a gente tá de volta com mais um Cholascast, tá? Provavelmente sexta-feira. Provavelmente sexta-feira. O editor prometeu. O editor promete, a gente leva assim mais. A gente tá levando mais jocosamente essas últimas semanas. Toda semana um episódio novo pra você. Toda semana. E não, toda Isso semana. sim. Toda semana vai ter sim, com certeza. Tá bom, gente? Tchau, Um beijo, gente. viu? Fica com Deus, viu, lindas? Ai, tá tudo no plano Beijo. dele. Gente. Tchau, tchau. Bye, bye.